Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Carlos Adriano Krieger para fazer a leitura de um texto bíblico. Boa noite. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Quero destacar inicialmente a presença da vereadora jovem Yasmin Larissa Pacheco, da Escola Polidoro Santiago, e dos ex-vereadores Carlos Alberto Neitze, Luzia Werner e Samira Cipriani. Também do vereador jovem Davi Abel Carvalho, da Escola Júlio Scheidemantel. Também fazer menção do suplente a vereador do PSDB, que se encontra nessa noite, e nosso filiado do PSDB, irmão do MES, do Adilson, que também se faz presente. Aos nossos internautas, aos nossos colaboradores, enfim, a todos que aqui se fazem presentes nessa noite. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no artigo 4º no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto à ata de deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A ata terá ou será divulgado na forma regimental. Convido ao secretário para realizar a leitura da pauta dessa sessão ordinária. Pauta da segunda sessão ordinária de 12/2/2019. Apresentação de projetos. Projeto de Lei Ordinária número 3/2019, autoriza a anulação e suplementação de valores, por transposição em dotações orçamentárias com cobertura de crédito especial no Orçamento Programa 2019 da Administração Direta. Pedidos de providência, número 9 e 15 de 2019, de autoria do vereador Guilherme Voig Júnior. Número 10, 11 e 14 de 2019, de autoria do vereador Rubens Boschart. Número 12 e 13 de 2019, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Indicações. Número 5 de 2019, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Número 6 de 2019, de autoria do vereador Douglas Emanuel Marchetti. Número 7 de 2019, de autoria do vereador Adilson Mesh. Número 8 de 2019, de autoria do vereador Rubens Boschart. Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número 1 de 2019. Fixa para o exercício de 2019 o índice de revisão geral anual que dispõe o artigo 37(10) da Constituição Federal, regulado pela Lei número 2.822, de 28 de dezembro de 2015. Projeto de Lei Ordinária número 2 de 2019. Altera a Lei número 2902, de 25 de março de 2017, que aprova o Plano Plurianual PPA para o período de 2018-2021. Pedido de informação parlamentar número 3 de 2019, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Dando prosseguimento, comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa o projeto de Lei Ordinário número 3, 2018, de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias da proposição. O projeto de lei ordinária supra-segue para a análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Continuando os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência de número 9 a 14 de 2019,
e as indicações de número 5 a 8 de 2019, que foram publicadas e encaminhadas na forma regimental. Nesse momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Guilherme Voig Júnior, pelo prazo de até 10 minutos. Senhores vereadores, boa noite. As pessoas que aqui já foram mencionadas nesta noite, também aos nossos colaboradores, a nossa assessora de imprensa, o nosso diretor dessa casa, enfim, todos que aqui já se fazem presentes, e principalmente aos internautas que nos acompanham nos seus lares. Eu faço aqui encaminhamento de 2 pedidos de providências. Providência número 9, de 2009, que seja feito o conserto da tubulação existente na rua Pomerode, nas imediações da empresa cerâmica Irmãos Chrysler, localidade da Muda Central. Formou-se no local um enorme buraco em razão da infiltração das águas na referida tubulação, podendo assim ocasionar acidente às pessoas que por lá transitam. Sendo assim, é de suma importância que se realize o urgente conserto da referida tubulação. Segue fotos em anexo. Então, eu estive no local a pedido dos moradores e eu gostaria... está aí. Obrigado. A nossa assessora já está nos atendendo aqui com essas fotos. Aí estão as fotos que eu fui ao local e hoje já está bem maior. No dia, ele estava começando a abrir, isso já fazem uma semana. Eu pedi, então, que pelo menos o setor de obras fosse lá, colocasse, sinalizasse com cavaletes ou alguma coisa parecida, para que não haja nenhum transtorno ou alguém caia aí e se machuque. Mas até no domingo, quando passei lá, ainda estava da mesma maneira. Voltei ao setor de obras, na segunda-feira ontem, reclamando dessa situação, que sequer passaram lá para sinalizar aquele local. E já está bem maior a corrosão com a chuva. De ontem à noite, então, deve ter aberto maior ainda o buraco. Então, eu peço, inclusive, ao líder do governo, se puder nos auxiliar nessa questão, eu agradeço. Tenho protocolado na Secretaria de Obras também, protocolo, para que seja realizado esse conserto. Obrigado, Mari, essas fotos. E o pedido de providências número 15, também é questão de um buraco também. Eu vou ler aqui na íntegra. Que o Poder Executivo, através do setor competente, realize urgente reparo na Rua Groenlândia, em frente ao número 1015, bairro das Nações. Conforme se verifica nas fotos que os senhores podem acompanhar, em anexo, também em anexo com o pedido, que será enviado ao Executivo, ao setor de competente, setor de obras, existe na lateral da via um enorme buraco que coloca em risco as pessoas que por ali transitam. Observa-se ainda que já foram colocados cavaletes no local, porém, até a presente data, as obras de reparo ainda não foram iniciadas. Assim, visando salvaguardar a integridade física dos transuentes, é que se faz o presente pedido da providência. Então, está aí também as fotos. O setor de obras já colocou cavaletes lá, fazem praticamente 2 meses. Eu estive no local essa semana, a pedido dos moradores, que já haviam me pedido semana passada também, porém, no setor de obras eu cheguei a fazer esse pedido também, protocolado, também está aqui já o protocolo também, e infelizmente ainda não fizeram esse conserto. Inclusive, um desses cavaletes já estava dentro do buraco. Se os senhores podem ver, tem tábua solta do cavalete já no buraco. Então, acho que já seria necessário o quanto antes reparar isso. Também peço ao líder de governo se puder nos auxiliar quanto a isso. Sei que o próprio líder de governo tem algumas situações dessas, e sabemos também com essas chuvas, essas tempestades que estão acontecendo aí nos últimos dias, tem bastante situações parecidas como essa no município. Mas o que nós precisamos estar fazendo essas cobranças, porque aparecem esses locais, aí se sinaliza e se esquece
Até entendo que tenha muitas dessas situações na cidade, né, vereador Adilson Mesh, vereador Rubens, vereador Carlos Krieger, enfim, todos os vereadores aí têm sempre seus pedidos, mas creio que fica chato a gente deixar nessa situação, precisa ser resolvido quanto antes melhor. Mari, nossa assessora, muito obrigado pela sua participação, as fotos, e também a nossa assessora de comunicação, que sempre nos presta esse serviço. Senhores vereadores, eu recebi hoje no meu gabinete o assessor do deputado Ismael, Ivan Pinto, que já veio me trazer uma informação. Na verdade, eu já sabia através do próprio deputado Ismael, que no início do ano já havia me passado essa informação, que segunda-feira, no dia 18, às 16 horas, estará no gabinete com o prefeito. Nós já comunicamos o prefeito, ele vai nos receber, com uma emenda do deputado Ismael para a saúde de R$200 mil. Então, eu já havia pedido para o prefeito, quando essa emenda vier para o município em valores, porque isso hoje é só papel mesmo, a gente sabe que nem sempre acontece, como já aconteceu em outras épocas, em outros anos, mas esse valor, se vier, nós estamos pedindo uma ambulância para o município de Timbó, para ser adquirida uma ambulância para o município de Timbó. Se não for acontecer para uma ambulância, eu gostaria, então, que esse valor seria destinado, então, para esse tão famoso mamógrafo para o Hospital Oase. Mas, de princípio, se vier, nós vamos estar pedindo para que seja investido por uma ambulância, porque o município de Timbó não tem ambulância. Hoje, quem está nos auxiliando é o Grupo Vidas, com a ambulância do Grupo Vidas, está emprestando a ambulância para o município. Então, faz-se necessário uma ambulância para o município também. Agradecer aqui ao Grupo Vidas, que sempre tem auxiliado, através do seu diretor, o Richard, sempre tem auxiliado a prefeitura quando é feita a solicitação para o empréstimo da ambulância. E isso, se nós pudermos evitar e termos a nossa ambulância particular do próprio município, seria muito importante. Então, quero aqui agradecer já antemão, embora que ainda esses recursos não estão disponibilizados, e sim só um ofício, que será disponibilizado 200 mil para o município de Timbó, para a área de saúde, para a aquisição ou da ambulância ou para o mamógrafo. Seria isso, senhores vereadores. Com a palavra o vereador Rubens Boschert, pelo prazo de até 10 minutos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar em primeiro lugar a mesa, demais vereadores, a imprensa, diretor desta casa também, e os vereadores mirim também, os demais presentes aqui. Para começar, já tinha falado na outra sessão da rua Tapajós, que eles não aguentam mais da poeira, passa um dia, passa, dois não passa. Aí eu liguei para o prefeito disse se até sexta-feira à noite não tiver tudo certinho, eles passando, mas eles começaram hoje, escutei. Quando eu liguei para lá, a moça lá, o pessoal lá disse que eles estavam passando, mas talvez um dia só, dois, depois para de novo. E também falei, Quinho, da rua Dona Clara e Max Lotz. Os caminhões estão passando para levar ateiro lá da ponte, né? Para eles irrigar mais, já é pouco assim, imagina os caminhões direto passando ali para o ateiro. É aqueles caminhões grandes, não é os pequenos não, é aqueles, né, trucados. E outra, eu gostaria de ter umas fotos lá, é aquelas dos canos lá, essas aí, olha ali. Isso ali é da Rua Maravilha. Lá da Rua Maravilha, tem uma boca de lobo ali também. Uma boca de lobo ali, vamos ver. Ali como foi tudo ali. Por causa de uma boca de lobo, gente, 6 anos que eu fui lá explicar isso ali. Mas eu pensava que estava pronto. Esses dias a pessoa me ligou. Ela disse, você passou 6 anos. Ela está entupida. Só isso. Está 6 anos assim, ele perdeu tudo. Ele tem uma casa numa baixada assim, desce ali para ir no porão, acabou com tudo. Não sei se tem mais algumas fotos ali. Olha ali, ó. Plantou grama, esgoto, arrancou quase fora os canos do esgoto. Então, isso, olha,
seis anos. Aí eu falei direto com o prefeito, talvez agora vão ver, né? Mas isso não devia acontecer. Eu acho que uma boca de lobo só, tanta coisa acontecendo. Tá, Maria, agora tem essa ali. Isso ali eu fui tirar uma foto agora, quando vim para cá. Vocês estão vendo aquela água do Parada lá? O gado tem que tomar dessa água ali. Isso é perto da Ponte Nova ali. Eles entupiram um valo, entupiram, a água está parada assim. Agora imagina se dá uma enxurrada. E já 2 meses, já não é de agora, isso já está 2 meses assim. Agora tem, para cá tem uma boca de, como se diz, um tubo. É só abrir o valo. Ou abrir esse que eles entupiram. Mas não, aí foi falado com o secretário disse, daqui 1 mês eles vão fazer o resto ali. Mas, gente, o gado, porque eles têm gado ali, não é um valo só, isso é no pasto, gente. Tem mais de 60 cabeças de gado ali. Eles usam essa água ali. Ainda por cima passa esgoto ali. A saúde, onde é que está a fiscalização da saúde, que eles dizem? Aí tem um esgoto que cai de um loteamento de muitos anos atrás, né? Muitos anos, não é de agora, está caindo todo esgoto. E por cima entupido. Aí o secretário disse, para acalmar, um dia eles vão fazer, quando acertar tudo, quando a ponte estiver pronta. Mas, gente, não pode acontecer isso ali. E o gado vai esperar até aí, então? E, Mari, agora vamos ver um vídeo, não sei se está aí o vídeo. Esse vídeo ali é da Morganland. Essa Morganland, olha ali o capim ali. O roçada, quase um ano não fizeram mais as do roçada ali. Nas curvas, isso é bom ter os barrancos limpos, sabe? Agora como é que a pessoa vai andar ali assim? E ainda por cima as lâmpadas, a metade são todas queimadas ali. Todas queimadas, já mais de um ano que não é roçado ali. Então, líder de governo, não sei, a gente cobra tudo do líder de governo, a gente já vai atrás do secretário também, mas podia levar isso para o secretário? Estaremos levando, vereador Rubens, também é um pedido nosso, não só na Tifa Morganland ali, mas em várias outras tifas, aí a gente percebe que o serviço de roçada está deixando um pouquinho a desejar. Nós temos palavra aí do secretário que nos próximos dias fará um mutirão aí nas tifas para estar realizando essa roçada, mas levarei seu pedido amanhã. Tá certo, Martinho. E também daquelas águas lá, daquele esgoto lá, o gado tem, acho que isso devia ser visto. Seria isso? Com a palavra o vereador Haroldo Fibes, pelo prazo de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora, demais vereadores, as pessoas que nos assistem aqui em seus lares e também aos colaboradores dessa casa. Quero iniciar a minha fala hoje me reportando à Constituição Federal do Brasil, que em seu artigo 1º fala dos princípios fundamentais. O artigo 1º fala o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pois bem, senhoras e senhores, aportou nessa casa o projeto de lei que visa a reposição salarial dos funcionários públicos do município de Timbó, na ordem de 4,5%, em termos gerais, 4,5%. Muitos talvez não saibam, mas as auxiliares de recreação e também os braçais, assim como o nosso amigo Jacu aqui presente, faz um bom trabalho no sol quente, nas estradas, nosso município. Muitas são as pessoas dessas categorias, principalmente, que por vezes não chegam a ganhar R$1.000 líquido. O salário mínimo, lembrando, está em R$998.
Aí a pessoa trabalha de segunda a sexta, 40, 44 semanais, no sol, no frio, na chuva, e o município de Timbó não consegue pagar mais do que isso? Em torno de R$1.000, 980, algumas pessoas um pouquinho mais, R$1.000, R$1.100, 4,5%, é só fazer conta, não significa praticamente nada. Então, acredito de que não está sendo observado o princípio, o fundamento da dignidade da pessoa humana, quando se paga menos de R$1.000 para um funcionário público que trabalha no sol, que cuida das nossas crianças, nas creches, enquanto que se gasta exorbitâncias, valores muito altos com pessoas que pouco contribuem para o nosso município. Me refiro principalmente a alguns cargos comissionados, daquele tipo que você pede alguma coisa, ele fala que é com a outra pessoa, essa pessoa fala que é com a outra, depois você passou 10 pessoas, aí chegaram na primeira de novo. E não duvidem, Timbó também tem cargos nesse sentido. Pessoas que não sabem o que estão fazendo lá, mas a gente sabe por que estão lá. Entre os fundamentos, também, está, conforme eu já li, os valores sociais do trabalho. E não posso deixar de me reportar ao artigo 7º da Constituição, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição financeira, condição social, perdão. O inciso 4º fala: o salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedado a sua vinculação para qualquer fim. Notem, olha quanta coisa que um salário mínimo precisa atender. Daí vai a prefeitura, paga em torno de R$1.000. Será que não, o executivo, as pessoas que estão à frente da pasta, tem noção quanto é que custa um aluguel? Quanto é que custa uma conta de energia elétrica, de água, de telefone? Para pagar em torno de R$1.000 para um funcionário? Principalmente para essas pessoas menos favorecidas, pessoas que trabalham na rua, ou trabalham como recreadoras nas creches, cuidam das nossas crianças. Parece que a administração não sabe quanto se compra com o salário mínimo e quanto se compra com R$1.000 que estão pagando a esses funcionários. Falando ainda no fundamento da dignidade da pessoa humana, já falei por várias vezes nessa tribuna de que a poeira, vereador Rubens, a poeira deve ser tratada, os problemas da poeira devem ser tratados como um problema de saúde pública. Porque se a gente deixa a casa fechada, temos problema com mofo. Se deixamos a casa aberta, temos problemas com a poeira. A Rua Turquia, esse ano não viu a cor do caminhão-pipa ainda. Pelo menos em conversa com moradores. Será que aconteceu alguma coisa com o caminhão-pipa da prefeitura? Líder do governo, sabe me dizer se todos estão estragados? Não estou sabendo. Ou acabou o diesel? Não estou sabendo. Eu já conversei inclusive com o secretário e com o prefeito, mas até agora nada. Temos que pavimentar? Sim, claro que temos que pavimentar. Existe o pedido, já o termo de adesão, de pavimentação, mas daí não sai a pavimentação, não sai a irrigação. Enquanto isso, as pessoas são facilmente encontradas para pagar o IPTU, para pagar tudo que é imposto que cabe ao município, ao Estado e à União. Pois não, vereador? O vereador permite uma parte, claro, referente aos caminhões-pipas. Eu tive esses dias a informação de que até eles estavam fazendo um revezamento com 2 motoristas para até ampliar o horário de trabalho dos caminhões-pipas. Aí estranha muito que acabam não passando. Onde é que estão esses caminhões? Porque se aumentar a jornada de trabalho do pessoal lá,
E não está acontecendo? Alguma coisa estranha está acontecendo ali. Pois é, vereador. Cada vez mais temos aí, felizmente, ruas pavimentadas e mais deficiência na questão da irrigação. É um contrassenso muito grande, que a gente pede uma explicação plausível do executivo, na pessoa do líder do governo, porque assim, cada vez tem menos ruas para irrigar e mais deficiência na questão da irrigação. Na questão da roçada, né, vereador Rubão? Então, a gente pede aqui, fiz o pedido de forma oficial, novamente, mas quero aqui reiterar também, de que realmente seja atendido, não só a Rua Turquesa, e várias ruas do nosso município estão desprovidas de pavimentação, de atenção do poder público, inclusive questão de irrigação. Eu sei que irrigar é querer enxugar gelo, mas se é o que dá para fazer, vamos fazer. Essas pessoas também pagam impostos. Falando ainda em dignidade da pessoa humana, é direito de todos a saúde. Já fiz outrora essa indicação e fui procurado novamente por algumas pessoas, no sentido de que seja implantada uma farmácia com entrega de medicamentos junto ao Hospital Oasi para os munícipes de Timbó, comprovadamente de Timbó. Obviamente, se outros municípios quiserem, de repente, aderir ao programa também e ajudar no custeio dessa entrega de materiais, acho interessante, de medicamentos, perdão. Mas, conforme já falei numa outra ocasião, várias são as pessoas, elas vão ao Hospital Oasi, são atendidas ali, mas são atendidas, de repente, no final de semana, no dia à noite, e não tem como comprar, não tem o dinheiro para comprar aquele medicamento receitado pelo médico do pronto-socorro. Muitas vezes esse medicamento é entregue na farmácia pública existente lá na policlínica. No entanto, como essa farmácia atende basicamente no horário comercial de segunda a sexta, as pessoas muitas vezes acabam não comprando esse medicamento ou não conseguindo o medicamento. Então o que elas fazem? Voltam novamente de noite para o pronto-socorro. Que daí toma um soro, toma algum remédio ali, feito ali na emergência, e acabam tirando vaga de alguém que precisaria mais, de repente, ou então acumulando nas filas. Então, fiz essa indicação novamente, para que o Poder Executivo realmente avalie essa reivindicação da comunidade, instale uma farmácia pública dentro do Hospital Oasi. Acredito que não seja algo tão custoso, até porque é basicamente o hospital, muito provavelmente em conversa com o senhor Richard, forneceria ali a questão do local e basicamente seria a questão de colocar os funcionários para estar trabalhando. Também, para finalizar, por favor, senhora Mari, na última semana verificamos mais uma vez, aí tivemos a notícia de uma tragédia, aliás, anunciada em relação aos meninos do esporte ali do Flamengo, né? Onde que o poder público, mesmo tendo o dever de fiscalizar, não o fez. E o que aconteceu? 10 inocentes morreram pela desídia do poder público. Essa foto eu pedi até para escurecer ela um pouquinho, para não aparecer as pessoas que estão ali no ponto de ônibus, mas se perceberem aqueles pontos brancos ali em cima na cobertura, são telhas danificadas e que podem cair a qualquer momento na cabeça das pessoas que estão utilizando desse ponto de ônibus, localizado ali ao lado da empresa Linson, Carrocerias Linson. Então, quero aqui pedir na pessoa do líder do governo, para que estejam verificando ali, trocando essas telhas, antes que aconteça uma tragédia, né? Se as pessoas forem atendidas nos seus anseios, tragédias como essa do Flamengo, como essa de Brumadinho, não vão acontecer, vão deixar de acontecer, vão deixar de ser corriqueiras. Então, levar na pessoa do líder do governo, é uma coisa pequena, aparentemente, mas daqui a pouco cai uma telha dessa na cabeça de uma criança, de alguém que está ali esperando o ônibus, com certeza vai trazer prejuízos, e prejuízos não só para a família, mas também até para o próprio município, porque vai procurar a saúde. Seria isso. Com a palavra o vereador Carlos Adriano Krieger, pelo prazo de até 10 minutos.
Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais vereadores, as pessoas que se fazem presentes aqui, os internautas, colaboradores da casa e a imprensa. Bom, começar parabenizando a Associação de Moradores de São Roque, que no último domingo completou seus 30 anos, né, de fundação, e lá oferecer um ótimo almoço aos que participaram e também as demais festividades que ocorreram durante o dia. Estava muito bom o nosso almoço lá. Bom, pegando um gancho ali no que o vereador falou, parece que até esses dias tinha um problema num poste ali no Parque Central que havia demorado a ser verificado por causa de estar dando choque. Então, quer dizer, não é só lá no Rio de Janeiro que se demora ou a incompetência em verificar situações que são prioritárias acontecem. Aqui também acontecem, e assim são diversas as situações. Mas, falando um pouquinho sobre a pavimentação, no final do ano passado, a gente recebeu projetos ali para pavimentação do Beco Franca, Expedicionário Alfredo Girardi e Rua Guaramirim, se eu não me engano. E essa pavimentação ela vai ser realizada numa modalidade antiga, né? Porque antes era calçamento e asfalto, calçamento com pedras de paralelepípedo, e daí depois foi mudado. Aí seria só o paver ou então o asfalto. E no final do ano a gente foi surpreendido com esse novo modelo de pavimentação. Ótimo, não estou contrário a isso, certo? Os moradores vão ter um benefício enorme, com certeza essas ruas merecem. A Rua Guaramirim, uma boa parte dela já tem a pavimentação com paralelepípedo e não falta muito para calçar o resto. Porém, eu estava medindo ali, todas as pedras ali, os espaços que eles andaram retirando ali na Rua Bolívia e na Germano Sênior, e ali aproximadamente 1.000 metros quadrados de pavimentação. Então, quer dizer, a gente pode buscar esse mesmo tipo de pavimentação, um exemplo, lá na Vila Germer tem a Rua 23 de Maio, que é uma rua pequena e estreita, e oferecer esse benefício também. Espero que a Secretaria de Obras não estava contando com essas pedras da Rua Bolívia ali para pavimentar o Beco Franca e a Rua Guaramirim e a Expedicionário, né? Porque aí fizeram alguma coisa antes. Tanto que, em resposta a um pedido de informações, alegaram que tinham diversas pedras no pátio da Prefeitura e em outros terrenos, como lá próximo à Mecânica Schumann. Então, estaremos indo atrás para ver se a gente consegue fazer a indicação ali para que o prefeito se mobilize e faça um projeto aí de pavimentação dessa rua, né? Falando em pavimentação de rua, eu gostaria de deixar um alerta às pessoas que são convidadas a assinar o termo de adesão para pavimentação de ruas. Se os moradores da rua, se vocês perceberem que realmente existe a possibilidade de que a maioria quer a pavimentação, assinem. Assinem para não se arrepender depois. Eu vou dar um exemplo bem prático de alguém que não assinou o termo de adesão da pavimentação da Rua Lages, que aconteceu em 2013. A pessoa ela é proprietária de um apartamento, de um residencial. A pessoa ela só tem 90 anos e, na época, o proprietário de outro apartamento igual ao dela pagou o valor de R$ 965. Esse foi o valor que a pessoa pagou pelo termo de adesão. O que ela vai ter que pagar hoje, porque ela não assinou o termo de adesão. E aí veio outras questões particulares que não vêm ao caso aqui, e acabou indo para a dívida ativa. Enfim, hoje ela vai vender o apartamento, está vendendo o apartamento, e ela vai quitar na prefeitura um valor de R$ 7.131. Uma pequena diferença. E outra coisa, eu já participei em reunião, e outros vereadores também estavam, onde se pedia
quanto a mais o morador que não assina o termo de adesão vai pagar, e muitas vezes é falado em 15%, 20% a mais, 25%, 20% a 30%, mas é mentira. Infelizmente é mentira. Tá? Ela demora um pouco para ser lançada, né? Tem que ser tudo feito a prestação de contas, todos os serviços ali e tal, e não dá 30% a mais. O senhor pode ter certeza disso, senhor. O que vai acontecer? Muita gente agora, nesse ano, que não assinou o termo de adesão, vai ter uma surpresa desagradável. E assim que estiver sendo feitos os lançamentos de 2017, a gente vai estar trazendo aqui para comprovar isso aí que a gente está falando. Então, assim, quem quiser seguir o conselho, o melhor caminho, se a via vai ser pavimentada, é assinar o termo de adesão. Vereador, permite uma parte? Pois não? Neste mesmo caso também fui procurado, e eu procurei a prefeitura, e até eu estranhei também, porque o projeto passou pela Câmara, de 20% a 30% a contribuição de melhoria, né? Mas isso dá muito mais, é um absurdo. Esse caso ali, que o apartamento é 900 e poucos real, cada inquilino pagou, e agora está em 7 mil. E o maior erro ali que foi, é a avaliação dos imóveis. Esse imóveis que ele vale 140, 150 mil agora, ele está avaliado em 220 mil. Então é estranha essa avaliação. A casa em frente ao prédio, que é uma casa bem grande, não vou citar o nome do proprietário, foi avaliada em 130 mil e o apartamento em 220. Então tem coisa errada ali, tá? Tem coisa errada. É bom a tua dica aí. Infelizmente, nós, a maioria dos vereadores, está participando dessas reuniões ali, e depois muitos acabam ainda enchendo o peito para dizer que eu consegui pavimentar, que fosse pavimentada aquela ou aquela rua. Então, temos que tomar mais cuidado e cobrar um pouquinho mais para que não sejam contadas mentiras nessas reuniões, porque no momento de assinar o termo de adesão, talvez a pessoa não possa estar financeiramente honrar com o seu compromisso. E aí, quando é falado que 30% a mais, a pessoa se sente aliviada. 30% daqui a um ano, daqui a 2 anos, eu vou conseguir juntar e vou conseguir pagar. Mas não é bem assim que acontece. Pois não, vereador? Vereador, o senhor falou um pouco aí, outros vereadores falaram sobre essa questão de tubulações, e o vereador Rubens falou da questão de Boca de Lobos. Eu estive visitando a Secretaria de Obras há 2 semanas atrás e conversei com o Atomir e com o Bona, e disse não é possível que não seja feito Boca de Lobo no município. Tem uma Boca de Lobo aqui na rua Bulgária que eu peço desde que eu virei vereador e nunca foi feito. E o que eles me alegaram é o seguinte, que tem um valor, uma dotação orçamentária para esse tipo de situação, comprar tubos e fazer Bocas de Lobo que, se não cuidar, termina em 2 meses. Então, o problema, eu acho muito válido a gente trazer os problemas aqui, principalmente quando dá chuvas, né? E mostrar esses buracos e todo o problema de tubulação que tem, mas a verdade é que nós, como legisladores, temos que dar uma olhada nessa questão orçamentária. É necessário que, no final do ano, quando vier de novo a peça orçamentária para nós analisarmos aqui, ficar de olho qual é o valor que vai ser destinado para o ano que vem de tubo. A verdade é essa. Não adianta nós também ficar exigindo aí do líder do governo fazer milagre. A verdade é que a gente precisa exigir do Poder Executivo que dê mais dinheiro para que o secretário possa fazer mais obras. Usando das palavras do vereador Douglas Marchetti semana passada, não adianta trocar o secretário se não der condições efetivas para que ele possa trabalhar. Então é necessário buscar mais recursos para o setor de obras, que está clamando aí, se você analisar, 90% das últimas indicações têm sido nesse sentido. Obrigado, vereador. Mas acredito que também um pouco de gestão está faltando lá na obras, tá? Porque você acompanha, por exemplo, um serviço terceirizado transportando maquinário da prefeitura, enquanto que o veículo da prefeitura que faz esse transporte está guardado embaixo da garagem, com o motorista puxando macadame lá para Ponte Nova. Quer dizer, não tinha motorista naquele dia? Pô, será que 1 hora ou 2 horas daquele motorista da caçamba não poderia ser feito para fazer o transporte daquele maquinário? Porque a hora do motorista ali, do funcionário em questão, eu acredito que não custaria R$500
a puxada aqui dentro do município. Então, quer dizer, tem vários lugares que está faltando uma gestão do recurso público. Estão gastando onde não deve e onde que precisa está faltando. Outro exemplo disso é o aluguel de maquinário. Pedi informações de quanto foi gasto no ano passado e no ano de 2017, quanto à questão do compactador de solo, porque o equipamento está alugado. Agora, vê que interessante. Quando a prefeitura compra o equipamento novo, ele não aguenta. Agora, quando ele é alugado, se trabalha 2, 3 anos e o que acontece aí de diferente? Se o prefeito quer pavimentar 100 ruas, com certeza vai ter que fazer tubulação, vai ter que mexer com compactação de solo, então é um serviço necessário. Por que não comprar o maquinário ao invés de pagar o aluguel? Outra coisa, falando de gestão, é a questão do que foi falado sobre os buracos, né? Na semana passada foi relatado que os problemas que tiveram lá em frente à Academia Life, que diversos veículos tiveram seus pneus estourados, aro entortados, suspensões danificadas. Pois então, o SAMAI alega que botou cone e sinalizou. Porém, no dia que eu fui lá, não tinha cone, não estava sinalizado. Ou seja, o cone é um material que o pessoal, que pode ser de uma outra empresa, diversos, inclusive caminhões, muitas vezes necessitam de cones para sinalização. Então, está ali na via, atropelou, faz de conta que vai botar no lugar e leva para o caminhão, né? E aí some. A placa do SAMAI, o cavalete do SAMAI, ele está lá já há 10 dias. Semana passada, no domingo retrasado, foi colocado e ele continua lá. Então, é um material necessário à colocação. Porém, também teria outra opção, que seria a colocação do asfalto frio. É muito utilizado o asfalto frio. Ano passado foi falado de um buraco aqui na saída da Rua Egito, com a nossa rua aqui em frente. Está ali e ele vai aguentar. Ah, mas se botar o asfalto frio e depois contratar o asfalto quente, vai lá e quebra o frio. É melhor fazer esses 2 serviços e botar uma coisa segura do que deixar o cavalete como se encontra lá de frente à Academia Life e ali na Marco Piso, que oferecendo perigo aos ciclistas e aos veículos, né? Então, existem formas de se fazer consertos, trazendo mais segurança à população. Outra coisa, referente ali na Rua Bolívia, eu espero que eu tenha um pouquinho mais de tempo, espero que os demais vereadores também vejam isso com um pouco de paciência, porque nem sempre a gente tem 10 minutos aqui para querer falar de vários problemas que a gente vai indo ouvir com os moradores durante a semana, mas a gente só tem 10 minutos aqui e 1 minuto de tolerância. Então, isso é uma coisa que deveria ser avaliada, porque se a gente tem que ficar questionando essas coisas aqui e ter apenas 10 minutos para falar ou para dar ciência aos nobres vereadores, alguma coisa aqui dentro também está errada. Ali na Rua Diaconisa Helena Suez, onde ela se encontra com a Rua Bolívia, de frente ao Krambeck, quem já passou por ali, no lado esquerdo da faixa, sempre sentiu um solavanco pelo lado esquerdo. O mesmo solavanco acontece aqui no final da Rua Alasca, no encontro com a Rua Oscar Piski. Para quem quiser ter uma sensação de adrenalina, fiquem ali após a cancha do Klitzky e observem as carretas com baú vindo na direção da Pomeranos. Vocês vão sentir uma adrenalina, onde o cavalinho ele faz a curva e o baú dá a impressão que vem para cima das pessoas. Fora os vários acidentes que acontecem ali. E esse mesmo problema acontece ali na Diaconisa Helena Suez. Falando com o secretário, pedindo para fazer o rebaixamento daquela parte ali, foi passado que ele ia ver com os engenheiros, que os engenheiros iam vir ali e ver sobre isso ali. Ou rebaixa o lado esquerdo, ou levanta o lado direito, porque se eles asfaltarem 10 centímetros, como está lá no local, vai acabar ficando igual aqui a Rua Alasca com a Oscar Piski. E, falando sobre a tubulação, sobre as roçadas, a tendência é piorar. A tendência é piorar. Claro que 4,5, mediante o índice de inflação que eles botaram, é um pouco a mais, com certeza. Para algumas coisas,
é usado o percentual. Para outras, se fala em milhões. Foi sugerido ao prefeito para dar uma alavancada na questão do Vale Alimentação. Esse ano, o Vale Alimentação dos funcionários públicos vai ser mais do que R$300. Se eu não me engano, é R$300,01, né? Porque vai ficar mais bonito falar que o funcionário público está ganhando mais de R$300, nem que é 1 centavo a mais. Claro, em percentual se fala em 9%. Sim, 9%, porque já está defasado a quantos por cento? Aí, quando se fala, mas faz a conta, são 1.500 funcionários vezes tantos a mais no Vale, seja R$30 a mais, R$40 a mais. Aí eles aplicam um número na sua cara, dizendo que vai dar 1.400.000 por ano. Será que aquele funcionário que faz a roçada, aquele pedreiro que faz a tubulação, o pedreiro, eles vão estar satisfeitos com o serviço deles? A ideia é fazer serviço terceirizado. E todos sabem, ou os que não sabem, deveriam saber, que geralmente a questão da compra e venda de políticos, a questão da corrupção, ela se dá na terceirização, nunca no serviço da prefeitura. Quando a prefeitura faz uma obra, segundo o diretor da nossa casa aqui, ele leva 2 a 3 vezes o maior tempo do que uma empreiteira faz. Concordo. Mas aquilo que a prefeitura compra vai estar tudo no papel e você consegue verificar. O que vem na empreiteira, vem depois os termos de adesão, para depois fazer o papel da corrupção. Obrigado. Com a palavra o vereador Douglas Emanuel Marchetti, pelo prazo de até 10 minutos. Somente cumprimentar os companheiros da mesa, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar o presidente, Guilherme Vogt Júnior, Tutti, cumprimentar o diretor desta casa, o senhor Viggo Starquinha, cumprimentar Lara Ferreira, que se faz presente aqui, representando a imprensa, a Ana, presidente do Conseg, cumprimentar os nossos vereadores jovens, ex-vereadores jovens, os atuais vereadores jovens que se fazem presentes, suplente vereador, cumprimentar todos os nossos amigos que estão presentes na noite de hoje, cumprimentar também os internautas e aos servidores desta casa. Inicialmente, quero externar meu sentimento aqui à família Pizeta, da cidade de Indaial, na qual tem familiares também aqui na cidade de Timbó, na cidade de Rodeio, em toda a região aqui do Médio Vale do Itajaí, que perdeu de forma trágica o garoto Bernardo, juntamente com os demais garotos, né, os 9 garotos, totalizando 10 do CT do Flamengo, num trágico acidente, infelizmente, que vitimou e tirou os sonhos não somente daqueles garotos, mas de muitas famílias que tinham ali uma expectativa e uma esperança de uma vida melhor no futuro, que estavam ali em busca de um sonho e que, infelizmente, né, no início deste ano, assim como outras tragédias, a gente tem visto muita irresponsabilidade, muita negligência, assim como aconteceu também em Brumadinho, assim como aconteceu também na morte do repórter ontem, Boixá, em São Paulo, com um táxi aéreo que não tinha autorização para sobrevoar, né? Infelizmente, esses atos de responsabilidade, como a gente viu também na Vale, né, em Brumadinho, como a gente viu no CT do Flamengo, um clube que eu particularmente sou flamenguista, né, sou realmente um torcedor fanático do Flamengo, torço muito, gosto de futebol, mas não posso concordar com essa situação onde se paga um atleta mais de R$1 milhão em salário e você coloca garotos para se alojar, para passar a sua estadia, enfim, em contêineres que, embora sejam alugados, né, contêineres habitacionais, mas que poderia oferecer, obviamente, com uma estrutura muito melhor, uma estrutura muito mais adequada, com muito mais segurança. Infelizmente, esses atos de responsabilidade que precisam de fiscalização e precisam se culpar esses gestores que colocam essas pessoas nessas situações e vem aí essas tragédias ceifando vidas nesse Brasil afora. Infelizmente, muito lamentável. Também quero destacar aqui, na última semana nós tivemos a festa de fundação da nossa associação no bairro São Roque, a festa de fundação da associação, da Sociedade de São Roque. Lá nós estivemos homenageando o primeiro presidente, Odário Bonatti, nós estivemos homenageando também, na ocasião, o ex-vice-prefeito
na época, que fez a cessão de uso do terreno, do imóvel, para a associação, o senhor Newton Thaler, que juntamente com a sua esposa, né, infelizmente, o senhor prefeito Donigo Walter, ex-prefeito da época, não está mais entre nós. Nós tivemos lá a presença também do presidente, Guilherme Vogt Júnior, que veio lá nos prestigiar, também do vereador Rubens, que faz sempre a sua função, né, de ajudar na preservação desta cultura perante a Rádio Cultura, nos programas aos sábados, aos domingos, esteve lá também, fazendo a cobertura da festa. Estivemos lá a presença também do vereador Carlos Adriano Crico, que infelizmente no momento do protocolo, né, não tínhamos conhecimento de que estava presente na festa, acabamos tomando conhecimento depois, peço desculpas aqui. E tivemos lá aproximadamente 700, 800 pessoas fazendo parte da festa, mais uma vez uma grande festa, né, abrilhantando lá, fazendo parte a comemoração dos 30 anos daquela associação e sociedade, que através do trabalho voluntário das pessoas do bairro lá, do bairro São Roque, vem dando continuidade àquele amplo trabalho lá, ajudando, né, e contribuindo para o desenvolvimento da nossa associação e da nossa sociedade. Quero parabenizar de forma bastante especial o presidente da nossa associação, o senhor Martin Krieger, e também o presidente da nossa sociedade, presidente atual, né, o senhor Reinaldo Keller. Parabéns pelo evento, parabéns a todos os voluntários, a todos que fizeram parte da festa, que desde sexta, né, vieram trabalhando para preparar, porque uma festa de uma sociedade, uma entidade, uma associação, enfim, ela precisa do voluntariado, né, nós precisamos que as pessoas participem, e isso nós, graças a Deus, lá na associação, Sociedade São Roque, a gente pode contar com as pessoas lá do bairro que se engajam e que trabalham muito em prol do desenvolvimento daquele bairro. Preciso retornar aqui ao assunto que comentei na tribuna na semana passada com relação à saúde, onde fiz aqui o comentário e trouxe números, né, publiquei aqui alguns números relacionados à saúde, os problemas decorrentes da nossa saúde aqui no município de Timbó, com relação ao corte de gastos, ao corte de exames, né, orçamento na questão de exames, né, a falta de medicamentos, a falta de especialistas, a falta de ambulância, que nós não temos ambulância há quase 2 anos, ao superávit na saúde de mais de 2 milhões de reais, né, que infelizmente veio criando sérios e graves problemas para os nossos munícipes, né, para a nossa cidade de Timbó, as nossas famílias que tanto precisam do Sistema Único de Saúde. Eu tive a informação na última sexta-feira de que o prefeito Jorge chamou o secretário Alfredinho, pediu para que licitasse uma ambulância para o nosso município, né, pediu para que zerasse a fila de exames, obviamente que no tempo ao tempo, né, mas zerasse a fila de exames, disponibilizando recurso para isso, né, pediu para que revisse a questão dos especialistas e recontratasse os especialistas necessários e essenciais para atender a nossa comunidade, e também a questão da falta de medicamentos, ou seja, uma reestruturação na saúde. Que bom, né, que o prefeito, através desse pronunciamento, que através desta ação, ele pôde levantar da cadeira e realmente ver a necessidade das pessoas, né, e colocar a saúde em dia, porque as famílias não podem esperar, né? Saúde é algo que não se pode esperar, saúde é algo primordial, essencial e deve estar em primeiro lugar, né? Que não adianta nós ficarmos em beira de rodovia cortando árvores, nós precisamos olhar para o sofrimento das pessoas e ter saúde em primeiro lugar, que isso é o mais importante. Então, que assim que continue olhando para as necessidades realmente que precisam, que são essenciais, que se possa fazer gestão cortando realmente gastos onde há desperdício, mas não cortando onde nós vamos perder qualidade no atendimento, onde nós vamos deixar as pessoas com necessidades. Isso não pode acontecer. Inclusive, quero chamar a atenção aqui do meu companheiro, o vereador Martim, na qual nós fizemos uma boa parceria aqui no Poder Legislativo, somos do mesmo partido, mas eu vi, inclusive, a sua informação do Jornal do Médio Vale da última sexta-feira, onde avalia essa questão de economia do prefeito Jorge. E aqui eu também avalio, e também quero dizer que a economia no setor público ela se faz necessária. A economia, a austeridade, nós precisamos tomar cuidado com o recurso público, com o dinheiro público, mas precisa se economizar onde há desperdício. Não se pode economizar onde você tira das pessoas os serviços essenciais, você diminui a qualidade do atendimento. Isso é uma economia que não se pode fazer. Isso é uma economia burra. É uma economia onde você deixa as pessoas com as necessidades que precisam, principalmente na questão da saúde. Então, se é para se fazer economia na gestão pública, se faz onde há desperdício de recursos. Porque se fizer somente economia, pensando em economizar, em ter dinheiro em caixa, você vai fazer do setor público igual uma instituição privada. E nós não podemos trabalhar com o setor público igual uma instituição privada, igual uma empresa. A empresa, sim, ela economiza, a empresa, sim, diminui gastos, corta gastos para ter caixa, para ter capital de giro,
Mas no setor público, não. No setor público, nós precisamos ter os recursos públicos para investir em qualidade de vida, dar às pessoas aquilo que elas mais precisam. Em primeiro lugar, a saúde, depois a educação, infraestrutura, esporte, cultura, lazer, enfim. Nós precisamos dar qualidade de vida às pessoas. E aí vem os problemas. Aí você olha para a situação, como o vereador Rubens, por exemplo, citou, né, que não há mais roçada, parece, na cidade, o mato tem tomado conta. Aí vem o vereador reclamar que as estradas não estão sendo mal cuidadas. Aí tem problema na questão de infraestrutura. Aí gera um problema sério na saúde. Então precisa se fazer economia, mas economia onde há desperdício. Isso é fazer gestão. Se não, caso contrário, é irresponsabilidade. Então, nós precisamos tomar cuidado. Eu também avalizo, melhor dizendo, essa questão da economia. A economia no setor público ela é essencial e primordial, principalmente nos tempos de hoje. Nós precisamos ver onde há desperdício e cortar os recursos que estão sendo desperdiçados, mas não podemos deixar de atender a nossa comunidade naquilo que elas mais precisam. Então, que a partir desse momento, a minha decisão de trazer aqui, na semana passada, esses números, a minha postura nesse sentido de trazer e de colocar essa situação com relação à saúde, ela vai continuar, porque parece que assim funciona. Assim que funciona com a atual administração. Nós precisamos vir aqui, nós precisamos realmente esclarecer os fatos, tornar públicos os fatos, para que depois possa se levantar da cadeira e realmente resolver os problemas. As famílias não podem esperar, as famílias precisam realmente do atendimento naquilo que elas mais precisam, que é principalmente a questão da saúde. Precisamos avançar, precisamos progredir, nós não podemos retroceder, nós precisamos dar continuidade aos avanços do ex-prefeito Laércio, nós precisamos dar continuidade à boa gestão, e isso se faz necessário com recursos, se faz necessário com responsabilidade. Nesse sentido, fiz uma indicação, nas semanas, indicação número 6 de 2019, com relação a que o município faça um estudo, possa se avaliar e faça um estudo no intuito de implantar um sistema de informação por meio de um aplicativo de celular, disponibilizando à população um sistema de agendamento de consultas junto às unidades de saúde, à policlínica, que elas possam ter ali acesso a prontuários, as filas de espera, enfim, que elas possam ter acesso à informação. Isso já acontece hoje na cidade de Blumenau, obviamente com uma realidade diferente, mas nós podemos também implantar aqui na nossa cidade de Timbó. Isso é avanço. A tecnologia está a nosso favor, nós precisamos trazer a tecnologia e avançar, nós precisamos dar às pessoas uma oportunidade maior na questão de conforto, para que elas tenham acesso à informação, da transparência, não nós fazermos com que as pessoas vão para as unidades de saúde e ficam em fila de espera desde as 2, 3, 4 da manhã. Nós precisamos facilitar a vida das pessoas. Essas pessoas que acordam cedo, trabalham tarde, produzem muito para o município, nós temos que oportunizar a elas facilidade e não dificultar cada vez mais a vida das pessoas. Isso é progresso, isso é caminhar para frente. Então, que nós possamos avaliar essa indicação e que o prefeito dê continuidade aos investimentos na saúde, conforme a informação que eu tenho na última sexta, chamou o secretário Alfredinho e disponibilizou recursos, enfim, me parece estar revendo toda essa questão. Vamos acompanhar de perto, porque, repito, as pessoas, as nossas famílias precisam do atendimento e não podemos retroceder, precisamos avançar. Muito obrigado, boa noite a todos. Antes dos pronunciamentos de liderança, quero aqui mencionar ainda e destacar, e quero que fique registrado nessa casa, a presença, como já mencionou o vereador Douglas, da Ana, que é diretor do Conseg, também da Lara, da Rádio Cultura. É um prazer tê-las entre nós. Lembrar aqui também, ou mencionar também a Simone, diretora do RH da Prefeitura. É bem-vinda em nosso meio. Aro Campo também, que ainda chegou após o início. São todos bem-vindos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição dos pronunciamentos de liderança. Não havendo, então passamos nesse momento à ordem do dia. Primeiro item da pauta: discussão única do projeto de lei ordinário número 1/2018, fixa para o exercício de 2019 o Índice de Revisão Geral Anual, que dispõe do artigo 37 da Constituição Federal, regulado pela Lei número 2.822,
28 de dezembro de 2015. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e de Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da matéria. Textos já conhecidos e divulgados na forma regimental. O projeto está em discussão. O secretário fará chamada dos oradores inscritos, respeitada a ordem de inscrição. Não havendo, o projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para a sanção. Segundo item da pauta, discussão única do projeto de lei ordinário número 2/2018, altera a lei número 2.902, de 25 de agosto de 2017, que aprova o plano plurianual PPA para o período de 2018 a 2021. O parecer das comissões de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestou pela legalidade e aprovação da matéria. Texto já conhecido e divulgado na forma regimental. O projeto está em discussão. O secretário fará a chamada dos oradores inscritos, respeitada a ordem de inscrição. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. O projeto está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para a sanção. Terceiro item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar, número 3/2018, leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 3/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do regime interno, que seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para que informe. Com relação aos motoristas lotados no Conselho Tutelar, busca-se saber quantos motoristas estão à disposição do Conselho Tutelar? Existe motorista que está afastado de suas funções? Se positiva a resposta, quantos estão afastados? E por quanto tempo este afastamento perdurará? Há quanto tempo já vem ocorrendo esta situação e quais são as providências adotadas para suprir os motoristas licenciados ou afastados? Justificação para fins de fiscalização. Vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Com a palavra ao autor. Bom, há tempos atrás já tivemos o problema das folhas de pagamento com os motoristas do Conselho Tutelar, onde muita gente da comunidade questionou o alto número de horas extras. Aí veio o projeto dos sobreavisos e tal. Porém, a questão de motorista no Conselho Tutelar ainda continua um problema, porque existem denúncias, não é denúncia, a informação de que tem apenas um motorista e aí uma vez ou outra é chamado outro motorista para fazer o sobreaviso, e essas pessoas ficando de sobreaviso 24 horas por dia ou em função do trabalho 24 horas por dia, com certeza também gera um cansaço para o funcionário. E isso se não fere também o Estatuto do Servidor Público, né, pela carga horária, como venho sendo informado. Então, após o pedido de respostas, a gente vai estar conferindo sobre isso aí. Obrigado. O secretário fará a chamada dos demais oradores inscritos, respeitada a ordem de inscrição. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A proposição será encaminhada na forma regimental. Quero aqui ainda mencionar, e que para o conhecimento dos senhores, também os internautas, os vereadores que já estão cientes, de que o novo auditor desta Casa Legislativa é o vereador Carlos Adriano Krieger. Então, ele, a partir, ouvidor, melhor dizendo, ouvidor.
A partir dessa data, desse ano, ele então estará substituindo o vereador Fabrício, que foi o ouvidor dessa casa durante o período de 2 anos, terminando o seu mandato. Então, nós indicamos o vereador Carlos Adriano Krieger, o Ito, em parceria com todos os vereadores, com a aprovação de todos os vereadores. Queria deixar registrado isso também nessa casa. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 19 de fevereiro, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado e boa noite a todos.